Nós começamos te atualizando sobre o caso do guarda municipal e militante do PT, Marcelo Arruda. A Justiça determinou que a Polícia Civil retome as investigações sobre o assassinato de Arruda. A decisão atende um pedido do Ministério Público, que deve falar sobre o caso em uma coletiva hoje à tarde. A decisão judicial foi expedida 4 dias depois da Polícia Civil dar o caso por encerrado e indiciar o policial penal federal Jorge Guaranho pela morte de Marcelo Arruda. O crime aconteceu no dia 9 de julho, durante as comemorações do aniversário do guarda municipal em um clube. Além da determinação da Justiça, o Ministério Público também deve falar sobre o assassinato em uma coletiva marcada para hoje à tarde. Quem traz mais detalhes sobre o caso é o repórter Fidel Alvarenga, sempre atualizando tudo direto de Foz do Iguaçu. Fidel, ao vivo por telefone, nos traz os detalhes, quais são as novidades, agora essa reviravolta no caso com a decisão judicial, certo? Certo, Beatriz, muito bom dia para você, bom dia Pedroso e a todos que estão nos ouvindo. Bom, o que o Ministério Público e a família do guarda municipal Marcelo Arruda querem é que a Polícia Civil dê continuidade às investigações. Como, por exemplo, com quem Jorge Guaranho, que é o policial penal federal, estava numa festa antes de ir até a associação e ter entrado em confronto com Marcelo Arruda. A Justiça quer que a polícia analise imagens de câmeras de segurança para saber qual foi o trajeto que Guaranho fez do local onde ele estava até a associação. E, se possível, fazer uma reconstituição dos fatos. Quer também que a polícia ouça novamente a pessoa que mostrou as imagens de câmeras de segurança a Guaranho, o que teria motivado ele ir até a associação. Ainda estaria faltando nesse inquérito o resultado do confronto balístico da perícia no carro de Guaranho e os laudos periciais de leitura labial das pessoas que aparecem nas imagens lá das câmeras de segurança da associação no momento do assassinato, além da extração dos dados do celular do atirador, de Jorge Guaranho. No dia que a polícia apresentou a conclusão do inquérito, na última sexta-feira, a delegada Camila Seconello, responsável pelas investigações, disse que as armas usadas por Jorge Guaranho e Marcelo Arruda e o celular de Guaranho já tinham sido enviados à perícia, mas o trabalho deve demorar mais de 30 dias para ser concluído. Então, como você mesmo adiantou, o Ministério Público convocou uma coletiva de imprensa para explicar todos esses pedidos e, quem sabe, talvez possa até mudar a maneira como a polícia entende a conclusão desse fato aí, desse inquérito. Lembrando que Jorge Guaranho foi indiciado por duplo homicídio qualificado, por motivo torpe, e também por colocar outras pessoas em risco quando ele entra em confronto com Marcelo Arruda. Outra situação é que o Jorge Guaranho continua internado, mas no momento nós não temos mais atualização do estado de saúde dele, que antes era divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A última atualização foi feita na sexta-feira passada e naquele momento ele estava internado e ainda em estado grave e respirava com a ajuda de aparelhos. Então, o Ministério Público hoje, com essa coletiva, deve esclarecer esses novos pedidos e, quem sabe, mudar um pouco o rumo dessas investigações. É só depois dessa coletiva que a gente vai ter melhores fatos a respeito deste caso. Beatriz. Muito obrigada, Fidel. Excelente dia de trabalho para você aí na fronteira, sempre nos atualizando sobre esse caso. A gente lembra também que o assassinato de Marcelo Arruda teve repercussão nacional e foi objeto de muitas manifestações de políticos da esquerda e também da direita. Apesar das cobranças, a Polícia Civil informou no início desta semana que descartou o indiciamento do policial penal federal por crime político por não haver previsão legal. A corporação ainda reforçou que o indiciamento realizado está correto e que é o mais severo capaz de ser aplicado no caso. De acordo com as informações que foram agora atualizadas então ao vivo de Foz do Iguaçu, o Ministério Público fez o pedido e esse inquérito será reaberto. Lembrando que a Polícia Civil foi muito ágil nessas investigações em um tempo aí extremamente curto, levando em consideração a repercussão, a complexidade do caso. O inquérito foi concluído com base nas testemunhas ouvidas. Algumas perícias, é verdade, ainda devem ser finalizadas e podem auxiliar nesse material todo elaborado pela polícia, mas agora a gente vê um pedido judicial para reabertura do inquérito. De fato, se isso vai mudar alguma coisa na tipificação do crime que o agente penal pode responder, não sabemos, porque a própria delegada disse que buscou o mais severo possível caminho para que ele possa responder assim que se recuperar, já que não há previsão legal para crime político. Agora, está tendo uma certa previsão, digamos assim, de margem
para uso político desse crime, porque, mais uma vez, na própria Assembleia Legislativa, o assunto foi discutido em palanque, Pedroso. Olha, eu tenho poucas esperanças ou expectativas, melhor dizendo, de que algo muito diferente seja concluído depois dessa reabertura do inquérito. Até porque a qualificação ali, a tipificação pelo qual ele foi indiciado, que é homicídio duplamente qualificado, dificilmente uma nova prova venha a mudar isso. Até porque, como a delegada explicou muito bem, a questão que ela conseguiu alcançar foi, olha, isso é o máximo, né, dados os fatos, olhe bem, dados os fatos, não as narrativas, aos fatos, esse é o máximo que a gente consegue alcançar. Agora, tem muita gente que se incomodou com a rapidez da Polícia Civil, que queria ficar esticando esse caso o máximo possível, que queria manter ali o caixão, infelizmente, sendo utilizado como palanque político, como palanque eleitoral. Então, assim, vale a pena a gente aguardar essa coletiva de imprensa, né? Entender por que, inclusive, de uma coletiva de imprensa para tratar de uma investigação que está sendo conduzida. Então a gente vai aguardar quais serão os fatos, as justificativas, os motivos que trouxeram isso. E depois também aguardar quais serão os resultados adicionados por essas novas etapas. Opa, querem vir mais pessoas, querem adicionar a perícia no celular? Tudo bem. Mas na prática, para o indiciamento, para a agilidade do caso, para a justiça concreta ser realizada, qual será o impacto disso? Pelo que eu entendo, muito pequeno. Mas vale sim aguardar e depois, Bia, de tudo concluído, ter a certeza ou não de que se o que prevalecer foram os fatos ou as narrativas. Até agora, ao que parece, as mesmas pessoas que cobram agilidade e justiça para o guarda que foi morto são aquelas que comemoram que a investigação e que o indiciamento não foi adiante. É estranho para mim, não sei para você. Lembrando que o Grupo RIC vai continuar atualizando tudo sobre esse caso. Você encontra novidades sobre a coletiva de imprensa e outros detalhes sempre acessando o nosso portal de notícias, o RIC+, e também na TV pela nossa programação. Agora 7h13.